Olá, muito boa tarde. Com a semana a chegar ao fim, a Eclésia chama a sua atenção para a liturgia do próximo domingo e os textos bíblicos que serão lidos naquele que é o terceiro domingo da Páscoa. É um itinerário em que contamos, desta vez, com o auxílio da irmã Luísa Almendra, que é professora de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, irmã Luísa. Obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. Temos pela frente o terceiro domingo da Páscoa e assim, nesse pano de fundo que enquadra este momento da liturgia, vivemos ainda nesta toada da ressurreição, não é? Sim. É um tempo normalmente muito bonito, descrito sempre como um tempo de grande alegria, de grande esperança, e de facto nós ouvimos ecos, seja nas palavras do Santo Padre, nas palavras de todos os bispos, quando lemos as mensagens, enfim, das diferentes reflexões que se fazem vindas do mundo cristão, da grande cristandade, são sempre mensagens de grande esperança, porque a ressurreição traz esse impulso, essa possibilidade de uma vida, não é? Para além de tudo aquilo que possa parecer não vida, não é? E isso traz sempre uma dimensão de grande esperança, e a esperança está sempre associada também à alegria, não é? Então, nós vivemos agora este tempo, embora nos sintamos muito pressionados ainda por grande stress de muita coisa que ainda continua a acontecer na nossa vida, profissional, social, mundial. Nós, enfim, sentimos a nível da fé este impulso para este tempo da ressurreição, pelo menos move-nos nessa direção. Mas assim, olhando às vezes um pouco aquilo que tem sido também as leituras, até domingos passados, há assim um estado de alguma dúvida ainda, não é? Se por um lado nós temos esses discursos, a verdade é que eles tentam superar às vezes um pouco aquilo que os próprios textos nos narram de grande apreensão e de dúvida. Os próprios textos, eu acho que vivem nesta dicotomia, isto é, se por um lado há a alegria de ver o Senhor ressuscitado, por outro lado também há a surpresa, há o imprevisto, há a dúvida, há muita dúvida, sem dúvida, não é? Porque o choque perante a cruz de Jesus e perante a morte de Jesus é muito desconcertante, foi muito desconcertante. Rompe muitas categorias a que estamos habituados. E nós temos que pensar que estes textos não foram escritos no dia a seguir, não é? Aos acontecimentos, foram escritos alguns anos depois, não é? Algumas dezenas, 2, 3 dezenas, 4 dezenas, ou mais ainda, se fôssemos para os textos joaninos, mais ainda depois dos acontecimentos. O que já reflete também a comunidade cristã a repensar os acontecimentos e aquilo que está a viver também, não é? Portanto, é um bocadinho a nossa situação. Portanto, os textos oscilam entre o tempo do acontecimento e o tempo da comunidade cristã. Sempre, não é? Mas isso é sempre, não é? Em todo o texto bíblico nós temos sempre estes dois tempos no texto. E, portanto, nós vemos esta dúvida, este espanto, o desconcerto ainda se vai manter sempre, e à medida também que a comunidade cristã vai ter que começar a dar testemunho, o testemunho também não é fácil, porque eles não têm provas, digamos assim, não têm como demonstrar aquilo que anunciam, não é? Portanto, estamos no âmbito da fé. E isso é sempre complexo, não é? Claro. Para eles próprios e para quem os ouve, não é? Quem recebe o testemunho. Exato. Vamos avançar então e vamos escutar o Evangelho de Lucas proposto para este terceiro domingo da Páscoa. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Este Evangelho, um pouco a mostrar que Jesus ainda está presente de alguma forma. Aliás, há aqui uma pedagogia da presença em que ele não sai completamente, não é? Vai marcando estes momentos com os discípulos, até porque o desafio era grande demais, não é? Parece. Sim. O texto está muito bem construído e o autor lucano tem aqui muita preocupação exatamente de ir traçando, não é? Estamos no final do seu texto de Evangelho, do seu testemunho, no fundo, à comunidade cristã sobre a vida e a pessoa de Jesus Cristo, e estamos mesmo a chegar ao final, estamos no capítulo 24, e então o texto, ele já depois da narrativa dos discípulos de Emaús, temos este final, estamos a caminhar para o final, depois a seguir temos o texto da Ascensão, em que é a separação, enfim, em que Jesus, de facto, depois deixa fisicamente de estar presente no meio dos discípulos. Portanto, estamos aqui num momento de transição entre a presença física e não física de Jesus. Mas o texto está muito, este final, aliás todo o texto, mas este final está muito bem construído, e este texto vamos ouvir na liturgia domingo. Acho que é importante percebermos as diferentes partes que o texto tem. Ele começa de imediato com o testemunho dos discípulos, estes discípulos de Emaús, que narram à comunidade o que lhes aconteceu no caminho. Esta expressão, no caminho, de facto nós ficamos presos àquele caminho físico que está entre Jerusalém e Emaús, e é, verdade, um caminho que eles faziam fisicamente, mas nós percebemos pelo próprio texto que todo o texto do Evangelho de Lucas é muito sobre esta áurea, digamos assim, do caminho, não é? Vamos logo desde o início, Maria pôs-se a caminho, Jesus faz um caminho, João Batista fala do caminho, o texto está todo, parece que seguro, nesta palavra caminho. E aqui está, no caminho, os discípulos de Emaús fazem uma experiência de que Jesus está vivo e narram, dão esse testemunho quando voltam a Jerusalém, à comunidade cristã. Mas, de repente, não é? Nós estamos a ouvir, o que nós esperaríamos era que agora ouvíssemos o que é que a experiência deles, não é? A continuidade do que foi a experiência deles, é interrompida enquanto diziam isto, portanto, no seu testemunho entra a palavra de Jesus. E isto é muito interessante porque nós às vezes, pedagogicamente o autor está-nos a dizer que nós também temos que perceber que nós não contamos só com o nosso testemunho. E no nosso testemunho muitas vezes temos que ser interrompidos pela palavra de Deus, e este programa faz isto, não é? Nós começámos a falar e de repente fomos interrompidos pela própria palavra do texto. Porque ela é importante, não é? A palavra do texto é importante. E aqui é a palavra de Jesus, que começa com esta saudação muito pascal, da paz, que é uma saudação muito comum, ainda hoje se diz Shalom, não é? Israel é a saudação mais comum, mas que ela adquire aqui nos textos da ressurreição esta afirmação de serenidade, de bem-estar, é o que ela significa, de tranquilidade, de confiança, que Jesus deseja aos seus discípulos. Eles estão com medo, diz o texto, portanto eles ficam espantados com esta interrupção, com este imprevisto, não é? Sempre porque Jesus é o imprevisto no previsto, não é? Então... E ele, de facto, nota, o autor diz que Jesus percebe. Então há
há aqui no autor uma pedagogia que ele quer colocar em Jesus, de delicadeza. Jesus é muito delicado, não é? Ele percebe, e neste contexto de dúvida, de perturbação dos discípulos, Jesus tem aqui agora, neste centro do texto, uma atitude de grande delicadeza e de grande preocupação com os seus discípulos. Ele percebe que isto é, de facto, difícil para eles. Quer a sua intervenção, quer o seu aparecimento, quer a sua aparição, digamos assim, esse tornar-se visível aos discípulos, quer tudo, compreender tudo o que aconteceu, toda a sua realidade. E ele diz, não é, porque é que vocês estão perturbados? E então mostra-lhe as mãos, os pés, e assim, mostra-lhe sinais da sua visibilidade humana, da sua humanidade, e como eles ainda persistissem na dúvida, não é? Ele então até pede de comer. Come, não é? É este corpo ressuscitado, mas há aqui um cuidado de não o associarem a algo fantasmagórico, não é? É preciso concretizar este novo estado de presença. Exatamente. Há aqui um cuidado de assegurar que isto não é apenas uma aparição fantasmagórica, ou fantasma, mas que tem uma dimensão visível, corpórea, digamos assim, e que isso possa ajudar os discípulos também a perceber que esta dimensão do visível no invisível é um pouco como nós não, as comparações são o que são, mas nós também sabemos que existe um vírus, não o vemos, não é? Claro. Mas ele está aí e a gente e ele tem corpo. Ele é analisado ao microscópio, eles conseguem detectá-lo, não é? Portanto, é esta dimensão que o texto, enfim, joga com as categorias humanas, dos sinais visíveis do corpo, da alimentação. O autor está aqui a dar alguns elementos que possam assegurar essa presença e não deixar uma dúvida na comunidade cristã que poderia dizer, o que eles viram foi uma alucinação, tiveram uma... Até porque a comunidade cristã precisa de interiorizar esta noção de presença e de proximidade de Cristo entre eles, não é? Exatamente. Porque é isto que lhes dá força depois no Nós anúncio. temos que ver que isto lá está os dois tempos, isto é esta perturbação, esta dúvida é do tempo da primeira comunidade cristã, mas vai persistir sempre na comunidade cristã até aos dias de hoje. Ainda, às vezes, há dúvidas que se levantam nas comunidades cristãs sobre tudo isto, sobre este aspecto da reflexão. A teologia os estudos procuraram sempre refletir, a nível bíblico, a nível da teologia, esta dimensão da ressurreição. Mas o texto rapidamente vai passar para uma coisa que é talvez o centro do texto, que mais do que igualmente importante a afirmar essa presença física de Jesus, mais importante do que isso era, porque isso era importante para os discípulos, mas era também importante eles perceberem que Jesus não é algo que não tem nada a ver com a história que eles tinham vivido até ali. Eles vinham do judaísmo, eles haviam um percurso que tinham feito de fé, e Jesus não é um outro percurso de fé. Então, nós devemos perceber que o texto passa depois, tudo isto é uma preparação para esta afirmação que é central nestes textos todos da Páscoa, nos textos, nas narrativas que nos falam de Jesus ressuscitado, que é Jesus diz-lhes, não é só as minhas mãos, os meus pés, não é só eu comer, é que ele diz, vocês não se lembram das palavras que eu vos disse, a palavra dele é que vai ser também a força da comunidade e o que vai ajudar a comunidade nas suas dúvidas, que é, tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Portanto, a comunidade cristã tem que perceber que há um cumprimento em Jesus e isso também vai dar uma grande força à própria comunidade cristã, que agora isto não é um repartir do zero, mas é um cumprimento das Escrituras. É todo um passado que ganha sentido, que ganha um sentido novo. As releituras. Nós vamos sempre viver numa releitura
da Escritura, e os primeiros cristãos não tinham como explicar a ressurreição. Então, eles o que tinham era os anúncios feitos nas Escrituras judaicas. E que aqui vem com a lei de Moisés, central, a lei de Moisés, a Torá, os profetas e isto é a Tanakh judaica, não é? E os Salmos. Enfim, não está toda a parte dos escritos, mas aqui representados nos Salmos. Mas Jesus vem dar cumprimento a isto. Então, esta releitura da história, que nós depois vamos sempre, será sempre um traço do cristianismo, que é reler-se, compreender-se numa releitura com um percurso de fé que é iniciado com o povo de Israel, com a revelação a Israel, e que depois atinge na pessoa de Jesus Cristo uma forma definitiva, não é? Uma realização definitiva. Nessa nova aliança também. Sim, mas é essa realização definitiva das promessas feitas, que foram feitas, não é? Portanto, e eles diz que se abriu, e ele tentou abrir-lhes o entendimento, não do que lhe aconteceu. É engraçado porque ele podia ter explicado, olha, o que aconteceu foi que eu ressuscitei. Não, das Escrituras. Então, este aspecto, Jesus não tem preocupação de explicar o que lhe aconteceu, mas explicar as Escrituras. Aqui, quando estamos a falar de Escrituras, não estamos a falar dos escritos do Novo Testamento, atenção. É as Escrituras judaicas, enquanto elas são um anúncio e contêm já o anúncio de Jesus. É muito, muito, muito interessante esta dimensão que nós vemos, nós muitas vezes não valorizamos isto, e num diálogo até entre judaísmo e cristianismo, isto é fundamental. É essencial. Irmã, temos 5 minutos para 2 leituras ainda, que nos faltam. Percebe-se também... Esta ponte pode fazer uma ponte disto, claro, com a primeira leitura. Exato. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, e aqui... Pedro já fala ele diz aos homens de Israel. Já parece ter intuído o que aprendeu aqui. Exatamente. E exato. Isto é, ainda continuamos na obra lucana, pensa-se, não é? Já se pensa que ainda estamos sob a áurea do mesmo autor, não é? E o que é que ele agora vai fazer? Vai colocar já na boca de Pedro, que é aqui uma figura central de liderança na primeira parte do texto do livro dos Atos, e ele vai dirigir-se, homens de Israel, é a Israel que ele se dirige, ele não está a falar para a humanidade inteira, fala para Israel e vai dizer, o Deus de Abraão, de Isaac, isto é, quer dizer, não podia, o Deus judaico, né? Digamos assim. E Pedro é muito isto, é o que faz muita transição do judaísmo para o cristianismo nascente, não é? É muito judeu, Pedro, e portanto vai abrir-se, ele vai abrir depois o cristianismo, o seu judaísmo, abri-lo, e nesse sentido nasce o cristianismo, quando ele se abre como judeu a realidades novas. Ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, e agora vai dizer o que é que este Deus fez na história. Glorificou o seu servo de Jesus. E agora vai tentar um diálogo aqui com o judaísmo do seu tempo, através de 3 verbos, entregastes, negastes, não é? Este servo, e este servo tinha sido anunciado nas Escrituras, não é? Mas depois no centro do seu próprio texto está, mas Deus ressuscitou. E isto é muito importante. Jesus não se auto-ressuscitou. Isto não é Jesus não é pela sua ação, pelo seu poder. Não, isto é sempre a ação de Deus na história. E isto vai marcar sempre o livro dos Atos. Deus é que age na história. E a preocupação do autor em dizer que tudo isto é uma ação de Deus na história. E se Jesus Cristo não saiu se há uma preocupação em afirmar a presença de Cristo na comunidade cristã, há igualmente uma preocupação em afirmar que este Jesus Cristo tem uma relação com Deus, e este Deus é o Deus de Israel, que não sai da história, que continua presente na história e continua na comunidade cristã. Irmã, por fim, segunda leitura, temos que ainda passar por ela. Agora, há um aspecto nesta primeira leitura que liga com a segunda. Muito bem, então vamos explorá-lo. A conversão. Não se percebe para depois como é que aqui neste texto da ressurreição se fala da conversão
e conversão dos pecados. Que pecados são estes que se fala? É surpresa, não sei se as pessoas também, quem lê estes textos também se sente isso, porque diz: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. E de facto na segunda leitura vai também dizer: escreves isto para não pequeis. E vai haver aqui sempre, e que Jesus Cristo, é por Jesus Cristo que nós vamos ter sempre este perdão dos pecados, não é? Que ele vai ser sempre Temos aqui um apelo à coerência de vida. Vida, sim, mas também sempre... Então há aqui, e isto muito numa relação com Jesus Cristo. Então há aqui o pecado de nós queremos compreender tudo a partir de nós, não é? Eu acho que é este pecado que está aqui presente, e mudar, porque o converter é o termo hebraico chuv, mudar, voltar-se para Deus. Voltai-vos para Deus, não para vocês próprios, não para as vossas raciocínios, as vossas lógicas, seja a lógica do judaísmo, seja a lógica do próprio cristianismo, mas ambos se abram a um desígnio de Deus na história, e porque isto vai ser preciso para ambos. Se é preciso para o judaísmo, também é preciso para o cristianismo, que nasce num seio, ainda numa mentalidade muito judaica. Os primeiros tempos no cristianismo são muito complicados, muito difíceis, porque há muito judaísmo ainda com dificuldade a abrir-se depois a formas novas que virão a ser o cristianismo. E, portanto, é preciso... Todos precisam de mudança, todos precisam de uma abertura. Pronto. Então, e há muito também depois, já não temos muito mais tempo. Mas há um aspecto aqui que eu não quero deixar, que é o conhecimento. Sim. Que se fala aqui na segunda leitura, que fala, nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Portanto, e o Henrique falou da coerência de vida, e é isso, quer dizer, nós não podemos, esta coerência não é só praticar mecanicamente mandamentos, mas a coerência de vida será sempre nós percebermos que a relação com Deus implica sempre referência a Deus e uma prática cristã. É quase uma identidade, é uma marca que nos distingue. Irmã Luísa, muito obrigado por esta reflexão. É possível que o tempo também nos permite, mas ficam elementos já muito essenciais para nos ajudar, a nós e a quem está connosco também neste encontro, a aprofundar o desafio deste terceiro domingo da Páscoa. Muito obrigado. A terminar fica ainda o convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 e escute o programa Eclésia a partir das 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde. Tenha também um ótimo fim de semana.